Olá, o novo cenário do Condecast você já conhece, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um programa para você. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. A gente tem visto que há uma espécie de uma epidemia de depressão. Antigamente, as pessoas ficavam tristes e a tristeza vinha, passava, voltava, o que é uma coisa natural. Hoje, o estado de depressão, diante de todas as pressões que a gente vê na nossa sociedade, tem trazido uma epidemia que muitas vezes o tratamento é pior do que o problema. Por isso mesmo, nós vamos conversar hoje com Alba Sampaio. Alba Sampaio vem aqui para o nosso cenário. Ela é psicóloga, vai falar com a gente, atriz, professora, psicóloga, mas o que nós vamos conversar mesmo é sobre saúde mental. Alba, muito obrigado pela sua presença aqui junto com a gente no Condecast. Alba, você professora, você artista, atriz, como é que você se interessou pela psicologia? Nossa, é muito interessante. As pessoas fazem essa pergunta, Ricardo, porque eu sempre desejei ser psicóloga, né? Sempre desejei, mas a vida não me proporcionou, né? Uma família muito simples e tal. Tentei sair do magistério, olha, fiz letras, passei, me aposentei aos 48 anos. E quando eu me aposentei, eu sempre falava para o Papai do Céu que se eu tivesse a oportunidade, eu iria para uma sala de aula. E foi o que aconteceu. Aos 48 anos, aposentei e fiz psicologia em Vitória. E hoje, assim, a gente vê que você tem espaço de convivência também. Hoje, como é a sociedade, assim, para quem trabalha com a psicologia, a gente vê que cada dia que passa, aparece no meio que a gente convive, pessoas com problemas psicológicos, de instabilidade psicológica. As pessoas, nós estamos vivendo uma sociedade que prega a felicidade, e essa felicidade acaba sendo quase que uma imposição. Você tem que ser feliz. E aí, essa obrigação de ser feliz muitas vezes leva à infelicidade. É uma contradição danada. Nós estamos vivendo esse momento mesmo, ou essa é uma impressão que eu estou tendo? Não, está tudo muito instagramável, o Ricardo. Então, é o culto à beleza, é o culto à felicidade, então eu tenho que ser feliz a qualquer custo, eu tenho que ter, eu tenho um Fusca, eu quero uma Ferrari, eu tenho uma casa, eu quero um apartamento de cobertura de frente para o mar. Né? Então, esse excesso, né, de ter, e essa busca incessante pela felicidade, nós não valorizamos a tristeza, que é uma emoção nata, minha, sua, do Papa, de qualquer pessoa. É isso que eu ia te perguntar, né? É normal a pessoa ser feliz 100%? Eu acho que não, né? Não, é utopia. Eu sou feliz, o dia inteiro eu estou sempre feliz, eu sou feliz. Eu nunca estou triste. Falei, esse cara está precisando de um psicólogo. Não, é utopia, porque a nossa vida é instável, né? A nossa vida é uma instabilidade. Hoje a gente está bem, amanhã não está. Né? É claro que a felicidade, eu posso estar triste, né? Mas não me aprofundar nessa tristeza. Ok. Né? Mas a tristeza, ela faz parte da gente, ela faz parte da vida, né? O que nós não podemos, e aí sim, é ter esse excesso de tristeza, né? Eu ficar muito tempo ali, né? Um dia, 3 dias, uma semana, 15 dias, né? Então aí já liga o alerta, mas a tristeza faz parte da gente. Porque o que seria dos poetas se não houvesse a tristeza, se não houvesse um amor perdido, ou uma dor no coração, porque a gente vê que os grandes temas dos grandes poetas vêm sempre da dor, né? Sim. Invariavelmente, alguns da alegria. Agora, ser feliz o tempo inteiro também é um sinal de algum problema? Porque nós estamos falando que a tristeza faz parte do dia a dia da pessoa, da vida, né? Tem momentos que são tristes, mas também tem momentos que são felizes, mas eu acho que a felicidade permanente também começa a incomodar, não? A felicidade permanente é um tanto quanto estranho, né? Você está feliz o tempo todo, né? Porque também tem patologias assim, né? De pessoas que dão uma risada, né? Desnecessária ou que estão rindo eufórico demais, né? Então a felicidade, como diz um homem mais feliz do mundo, não é que ele não tenha tristeza, ele só encara as vicissitudes da vida com menos peso, com menos dificuldade.
não é? Com menos problema. Mas essa felicidade homogênea, constante, não. É porque a vida da gente ela é feita de altos e baixos. Agora, Sim. Você hoje como psicóloga, certamente você tem vários casos que você trata, que você recebe, que você percebe. Onde é que está a chave mestra dessa, entre aspas, epidemia que nós vemos agora? Porque antigamente o cara estava triste, a gente considerava uma criança, também tem todas as questões relacionadas à depressão com criança, déficit de atenção. O pai botava a criança para estudar e forçava a barra. Hoje em dia você mete uma droga em cima de uma criança para que ela fique mais alerta. Como é que dentro da psicologia, que é diferente de psiquiatria, dentro da psicologia, como é que vocês veem esse momento e o uso de fármacos nessas soluções? A psicologia ela fica realmente preocupada com a medicalização das crianças, sabe? É algo que nos preocupa muito. Então, a criança não pode ficar muito triste, ou não pode ficar muito agitada, ou não pode ficar intempestiva, né? Porque então vamos medicalizar, vamos colocar algo para ela acalmar, ou vamos colocar algo para ela animar, né? Então, existe realmente esses excessos, que tudo é o excesso, né, Ricardo? E quando você fala lá de como que é isso na sua primeira pergunta, no início da sua pergunta, o caminho sempre é a reflexão, a autorreflexão. Aí a gente vai lembrar do nosso querido Sócrates, né, que dizia: conheça-te a ti mesmo. O conhecer a si, ele é um caminho maravilhoso para a gente evitar, né, a depressão, a ansiedade, olhar as nossas crianças, sabe, gente? Nós não estamos olhando nas nossas crianças. Os pais chegam esgotados em casa e vão direto para a rede social, né? Tomam seu banho, janta e vai para a rede social. Não tem o cuidado de olhar a criança, de conversar com a criança, né? Tem uma TED, né, que eu indico, sempre falo para pacientes e para meus colegas professores, de uma criança que vai fazer uma palestra de 15 minutos, uma menina de 8 anos, Ricardo. Ela faz um experimento no palco. Ela pega uma criancinha de 2 aninhos, 1 aninho e meio, e o pai. E leva esse pai e essa criança para uma sala. E lá ela dá comandos para o pai, tipo, pegue o celular. Né? E a criança começa a levantar, né, querer o pai, e o pai lá no celular não dando atenção, não olhando para os olhos da criança. Então, o experimento que ela faz é isso. Olhe para o seu filho, né? Tem pai, Ricardo, acredite, viu, pessoal? Tem pai, aí eu falo pai no sentido que, pelo distanciamento, às vezes, do cuidado, né, que não sabe nem que o filho tem uma manchinha na pele. Né? Ela tem uma mancha na pele? Eu falo, tem, pai. Eu falo isso como professora. Mas você não viu? Não, eu quase não mudo roupa dela, ou a roupa dele. Então, percebe a desatenção, a negligência, muitas das vezes. Né? Mas a gente fica acreditando muito isso às redes sociais. Mas antigamente era a televisão, ainda é a televisão, a rede social. O que eu vejo hoje é que é evidente que com o avançar da tecnologia, da medicina, do conhecimento, né, de experimentos, a gente vai começando a perceber que alguns comportamentos eles são patológicos, que antigamente não era. A criança é agitada, dá um beliscão nesse moleque, põe ele de castigo aí, tantos dias sem ver televisão, não vai poder jogar bola, não vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era uma forma de restrição para corrigir uma coisa que aí hoje em dia é uma patologia. Aí você porque naquela época era pirraça. Esse menino é pirracento, ele não é hiperativo, ele é pirracento, é diferente. Né? E havia... A metodologia era diferente, era meio behaviorista ali, né? Bem Skinner ali, Pavlov. Estímulo-resposta. Né? Hoje você tem química, etc. Mas as realidades eram as mesmas, independente dos métodos. Por exemplo, hoje, você falou, o cara chega e vai para a rede social. Antes ele chegava, ligava a televisão, ficava vendo, etc, etc, etc. Esse relacionamento pais e filhos, ele é uma constante que a gente vê. A mãe sempre dá muito mais atenção, o pai... apesar de que isso também mudou bastante.
no que eu vejo, né? Assim, o meu pai, ele tinha um distanciamento maior do que eu tenho para os meus filhos, e os meus filhos talvez tenham um distanciamento menor ainda em relação aos próprios filhos. E isso eu acho que está acontecendo também, Sim. porque há uma cobrança muito grande. E aí, quando eu falo cobrança, e aí é onde eu quero entrar na conversa com você, é justamente isso. Hoje há mais cobrança, não é? Eu acho que assim, que todos nós somos cobrados permanentemente sobre os nossos atos, e muitas vezes nós, como somos, não nos agradamos a nós mesmos, porque não estamos agradando ao conceito que se espera lá da rua. E isso gera uma crise grande também, ou não? Sim, sem dúvida. Porque a gente espera muito da aprovação do outro, né? A aprovação do outro. Então, as próprias redes, de modo geral, né? Elas mostram isso. Então, eu preciso ter a aprovação do outro para eu ficar bem. Eu preciso da aprovação do outro para eu estar bem, né? E isso é extremamente danoso para a nossa saúde mental, né? Porque eu sou como eu sou, você é como é, né? Um pai que hoje está mais próximo dos seus filhos, diferente do seu pai, que estava menos próximo, mas não deixava de ser carinhoso ou amoroso com você, e assim como as relações, de um modo geral. No entanto, como a gente está buscando sempre um parâmetro de perfeição e de felicidade, a gente cai na esparrela, né, desse espelhamento desnecessário, né? E você acha que os objetivos também estão tão diferentes? Mas o que a gente está vendo é que hoje essas cobranças que vêm de fora, elas fazem com que a gente fique sempre refém dos conceitos e dos olhares aí de fora. Isso aí tem gerado também mais depressão, mais tristeza? Sim, sem dúvida, principalmente nos jovens, né? Principalmente nos jovens, na adolescência, né? O adulto, né? Sem dúvida nenhuma, mas muito no jovem, né? Porque a gente se compara o tempo todo, e principalmente o jovem. É aquele que está na rede mais bonito do que eu, é aquele que fala melhor do que eu, é aquele que tem um cabelo melhor do que o meu, né? Então, nós vivemos nessa comparação, e o jovem, por ter menos experiência, o jovem, né, o adolescente, por esse vulcão hormonal que ele vive, né, ele precisa desses parâmetros, infelizmente, né? Só que os parâmetros deveriam ser dados ali pela família. E está ali a família ligada nisso, né? Tá, você não tem um cabelo como o dele, mas você tem um cabelo lindo também, cara. Né? Você não fala bem como o seu colega, mas você fala muito bem. Então, quer dizer, esse acompanhamento, né? essa fala, para evitar essa comparação em excesso, ela é super necessária. Mas olha só, eu ia perguntar para você qual seria o tratamento, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Mas o que eu vejo é o seguinte, você falou dos jovens e adolescentes, mas nós estamos vendo isso acontecer também no âmbito dos adultos e da terceira idade. Né? E aí? Aí nós estamos vivendo uma epidemia global na sociedade, ou tem ainda espaço para essa razão, as pessoas poderem ajudar os outros? Porque a gente vê que hoje também, na terceira idade, há muitos casos de depressão das pessoas, porque aí já sofre com a questão da solidão, do afastamento da família, porque os filhos casam, vão viver em outro lugar. Você tem pessoas que chegam lá no seu consultório também nessa fase? Sim. Os idosos, né? Cada fase da nossa vida a gente tem as nossas agruras, né? Adolescência, adulto e quando estamos idosos. Cada época tem a sua dificuldade. E hoje, sem dúvida nenhuma, os adultos, os idosos, até pelo culto à beleza, o culto à mocidade, né? a ser jovem, isso afeta muito e tem afetado muito os idosos hoje. E um número grande de idosos com depressão, né? Porque o idoso também vai chegando naquela fase que as pessoas têm que se conhecer muito bem e entender muito bem esse mecanismo. Porque eu tenho uns exemplos assim que não são muito recomendáveis, não, mas eu falo assim, olha, a vida é um filme que tem momentos alegres e tristes que no final você morre. E é isso, né? Você vai morrer no final. Então, e aí as pessoas começam a ver que ao longo da sua existência,
elas vão deixando de ter a possibilidade de fazer algumas coisas. Né? Eu já não consigo mais sair, eu não consigo mais dançar, eu não consigo mais isso, mais aquilo. E isso também leva a pessoa num estado cada vez mais também de tristeza por conta disso. Sim, ao invés de olhar e falar assim, poxa vida, olha só, a oportunidade que eu tive de fazer tudo isso, e agora qual é a oportunidade que eu tenho? Assim? Então, eu penso muito assim, eu falo com meus filhos, ó, você tem 26 anos? Viva os seus 26 anos, faça tudo que uma pessoa de 26 anos faz, mas se prepare que os 35 vão chegar. Então, hoje eu tenho 64 anos, estou tentando fazer um pouco mais do que uma pessoa de 64 possa fazer, mas estou pensando nos 75 lá na frente, como é que vai ser. Então, eu acho que você vai se preparando para isso. Tem uma fórmula para a gente disseminar isso junto? Você trabalha isso junto no seu no espaço de convivência? Qual seria a fórmula para a gente preparar as pessoas para a vida que ela é inevitável? Olha, eu vou citar um exemplo que você vai gostar muito. Eu conheço a sua mãe. Eu faço parte da Academia Guarapariense de Letras. E Dona Nilce, Dona Nilce está em todos os eventos que nós fazemos. Mas ela que eu usei como exemplo, porque ela já chama assim, mas eu já não consigo ir lá. Não, a senhora vai, não sei o quê, não sei o quê. Vai, porque ela vai. É difícil, né? O corpo da gente, ele começa a nos dar sinais de que, assim, olha, está chegando sua hora, vamos diminuir o ritmo. Mas a sua cabeça está falando assim, não, peraí, pô, vamos lá. E ela é isso. E ela é isso. Você conversa com ela está sempre feliz. Ela está sempre com uma palavra de encorajamento. Ela está sempre com uma palavra de alegria, né? Ela me chama de Sampaio, né? Porque ela conheceu muito papai. A mim e o meu irmão. E aí, Sampainha? E aí, Sampainho? Então, essa alegria e essa gratidão por estar com seus 90 e alguns anos. Né? Quer dizer, como você falou para os seus filhos, viva os seus 26. Eu estou vivendo os meus 59. Né? E entendendo isso, que a gente o nosso corpo não vai mais responder quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 25 anos, e tudo bem. Né? E tudo bem, é isso, o corpo envelhece. E quando a gente tem a palavra gratidão, que já é uma outra vertente, mas quando a gente tem a palavra gratidão como mola da nossa vida, a gente entende e agradece pelo que eu vivi, agradece pelo que eu estou vivendo. Eu estou extremamente grata por estar aqui hoje com o Ricardo, a convite da Aline, né, do Ricardo. Né, daqui eu vou para um espaço de convivência. Então, é viver cada momento. Eu estou entregue a este momento aqui e grata por ter chegado aos 59 anos bem. Com certeza, mas isso aí é assim, você está bem resolvida, né? Agora, grande parte da população não. E aí vem todo isso, e a gente inclusive tem uma pergunta aqui, que foi mandada por um senhor, que eu queria colocar aqui na tela. Né? A pergunta é de Antônio José, ele é um professor aposentado e que ele faz essa pergunta para a gente. Vamos assistir? Olá, eu gostaria de me informar sobre depressão silenciosa. Obrigado. Bom, aí, muito obrigado ao professor Antônio José. Né? Ele é professor aposentado e fez essa pergunta. O que é depressão silenciosa? Existe isso? O nome já diz, né? Silenciosa. É aquilo que nós falamos no início, ainda, quando a gente conversou sobre a tristeza. Ela vem no silêncio mesmo. Ela não é uma palavra técnica. Não existe depressão no DSM e tal. Não existe essa nomenclatura. Mas a depressão silenciosa são essas tristezas, essa perda de ânimo, esse desânimo, né? Recorrente. É recorrente. Né? Não é aquele desânimo que você trabalha, você cansa. Então, você fica desanimado, de repente, dá uma caminhada. Mas o desânimo recorrente, a tristeza decorrente, isso aí é a depressão silenciosa. Se a gente não cuida, aí nós vamos ver que hoje eu não saio, amanhã eu não saio, né? Amanhã eu já não vou de novo. Então, ela vem de forma sorrateira, silenciosa, pegando a gente, né, pelas beiradas, vamos dizer assim. E é por isso que a gente tem que estar atento, porque ela é silenciosa, ela não faz barulho. Ela não é como, eu estou aqui com uma ferida aberta, olha, então eu tenho que dar ponto. Né? A depressão não, ela precisa de observação. E quando ela é silenciosa, é isso aí.
são esses pequenos sinais que a gente percebe em nós, e muitas das vezes a gente nem percebe, o outro que percebe, né? Puxa, Alba, estou vendo que você está mais triste, você está desanimado, você não tem saído, né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter com essa depressão silenciosa. Agora, eu vejo também que as pessoas que sofrem com esse tipo de patologia, porque nós estamos tratando de uma doença. Sim. Muitas vezes é difícil a pessoa aceitar que isso é uma doença. Ah, isso é frescura. Ah, para com frescura, vai para a rua. A gente percebe que a própria pessoa, como você falou, ela não consegue enxergar isso aí. Né? E é uma coisa cumulativa, que vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí vem o tratamento. Ah, olha, vou te dar aqui um ansiolítico, vou te dar aqui um tarja preta. Né? E aí eu conheço N casos em que a pessoa toma remédio para depressão há 20 anos e continua deprimida. E aí ela deixou de ser uma pessoa com depressão e passou a ser uma pessoa com dependência química, porque eu não vi um tratamento ainda que tirasse a pessoa da dependência química, da pior droga que existe. O cara tem essas drogas que eles colocam como drogas que são ilícitas, coisa e tal, parará, mas as piores que eu vejo que está fazendo um mal gigantesco para a sociedade são as tal da tarja preta, porque a pessoa entra na tarja preta como uma solução. Não, eu já estou melhorando, eu estou tomando remédio. Então, já era. Na minha visão, eu sou leigo, não sou psicólogo, não sou médico, não sou nada, sou jornalista, mas eu tenho observado que quando a pessoa entra para tomar o remédio, aí ele não sai mais. Qual a solução? A sua fala é interessante. Nós precisamos estar atentos à questão contínua dessa medicação. Porque, veja, a medicação ela é necessária, ela é importante, ela é muito importante. Porque tem situações da depressão, a depressão maior, né, que é aquela mais profunda, que ela precisa da medicação. É necessário. Agora, essa situação aí, você ficar uma vida inteira tomando uma medicação, aí sim, é preciso ligar o alerta, né? Porque a depressão ela não tem cura, realmente. Só que ela pode ser intermitente. A depressão não tem cura? Não. Mas o cara vai ser infeliz a vida inteira? Não. Então, depressão e infelicidade é a mesma coisa ou não? Não. A depressão, assim como o Alcoólatras Anônimos, não é? Quando eles falam que eles estão sempre em tratamento, é a mesma coisa. Né? O que eles vão fazer, o que eles não fazem, de repente, eu vejo isso, que eu tenho pessoas ligadas que estão limpas, né? E elas evitam aniversário, elas evitam bebidas, e às vezes saem, mas tomam lá o seu chopinho sem álcool, sua cerveja sem álcool, e está tudo bem. Elas continuam vivendo. A mesma coisa a depressão. Ela não vai ser infeliz a vida inteira. Ela só vai estar fazendo um tratamento, um cuidado maior com a sua saúde mental. Mas olha só, eu tenho uma pergunta que eu acho que eu queria ver com você, que é o seguinte. Existe uma condição orgânica para uma pessoa, já que a depressão é uma doença, existe uma condição orgânica para uma pessoa estar mais propenso a ser deprimido do que outras? Sim. Bom, é uma questão orgânica também? Assim, eu tenho depressão porque meu pai batia em mim, ou minha mãe batia, ou porque eu sou narigudo, ou por isso ou por aquilo. Ou tem uma questão também que é uma questão orgânica, hormonal. Genética, né? Existem estudos que apontam, sim, a depressão, né, como um caminho genético. Ainda não é algo tão profundo assim em termos de estudos, né? Mas existe um caminho, sim. Né? É claro que existe o cuidado que a gente precisa ter com a infância, que aí é uma outra também, um outro caminho que a gente precisa seguir, esse cuidado com a infância, porque o que a gente vive, né, de 0 a 7 anos, ele vai repercutir para o resto da nossa vida, entendeu? Então, aquele pai, e aí eu digo pai até pelo exemplo, né, que eu vi recentemente, que bateu muito no filho, né? Como ele falava para mim, Alba, entre mim e o meu irmão, meu pai me batia, era o tempo todo, e batia até eu fazer xixi na calça. Entende? Então, esse homem, mesmo que não tendo depressão ou
casos de depressão na família, ele passa a ter um estado de uma tristeza extrema, né? E, é claro, a minha indicação foi procurar um psiquiatra, porque ali eu vejo um quadro depressivo, né? Então, ele leva isso, ele leva essa marca para a vida inteira. E no consultório, como é que funciona esse trabalho de você receber uma pessoa no seu consultório, que é uma pessoa que está triste e deprimida, que pode ser um ou outro, né? Pode estar triste e não estar deprimido, e pode estar deprimido e não estar triste também. Exatamente. Que é difícil, uma pessoa deprimida está sempre triste. Como é que é o tratamento, assim, qual é o processo que você faz com a pessoa? Quando, por exemplo, se você falar, Alba, eu tenho um amigo que está deprimido, a primeira pergunta que eu vou fazer, e eu queria que ele fizesse terapia, a primeira coisa que eu vou perguntar a você, Ricardo, ele quer? Aí eu falei, eu não sei, Alba. Então, pergunte se ele quer. Porque há necessidade do desejo da pessoa. A pessoa precisa desejar fazer terapia. Porque a terapia é uma entrega de si, né, para um profissional que está ali, não para dizer vá por aqui ou vá por ali. Esse profissional vai escutar, tem uma escutativa, compassiva, como a gente chama, e vai buscar reorganizar aquele pensamento destrutivo que muitas vezes ele está tendo sobre si e sobre o mundo, né, e sobre o outro. Então, esse cuidado que a gente tem na terapia é nesse sentido, né? A pessoa entra, a gente conversa, leva 40, 50 minutos, e ali a pessoa fala de si. E é tão libertador, Ricardo, é tão lindo quando você recebe uma pessoa alquebrada mesmo, com os ombros caídos, o olhar baixo, e quando ela sai mais esguia, com um olhar de confiança, né? Porque a terapia, o processo terapêutico, ele é longo, né? Ele não é tão breve como a gente pensa, mas ele é tão restaurador, ele é tão bom, é tão positivo, sabe? Porque a pessoa tem que querer, né? Tem que querer. O que a gente vê, assim, e aí quando eu entro na questão dos remédios, é que eu já observei vários casos que a gente sabe que uma das formas da pessoa melhorar num quadro depressivo é ter atividade física, Isso. é ter compromisso, é ter boa alimentação, é ter uma agenda, ter objetivos, porque eu acho que hoje um dos grandes problemas que as pessoas caem num processo depressivo é não ter uma meta e que seja uma meta que te satisfaça. Porque muitas vezes eu tenho uma meta que foi imposta para mim, para uma condição, para etc, etc, etc. Existe uma palavra um pouco desgastada, mas que eu sempre luto por ela, que é o propósito. Né? Se tornou desgastada por causa de excessos, né? de coach, de felicidade, blá, blá, blá. Nada contra os coaches, viu, gente? Mas você tem que ser feliz, você tem que ser isso. Então a pessoa, quando chega, eu pergunto, o que você deseja da vida? Não sei. Poucos sabem, né? Exato. Então, quando a gente tem um propósito, eu tinha, ser psicóloga é o meu propósito. Sempre foi na minha vida. E eu sempre busquei isso, unhas e dentes, e consegui. Então, quando a gente tem essa meta, né? A meta de seguir, de buscar, né? de lutar para aquilo que ele deseja realmente, que não precisa ser algo extraordinário, algo simples. Não precisa ser algo, nossa, eu quero comprar tal coisa, eu quero né, fazer viagens pela Europa. Não, coisas simples, mas é preciso que a gente queira, é preciso que a gente lute, é preciso que a gente tenha consciência de si e busque esses caminhos. É isso aí, Alba. Olha, conversei com a Alba Sampaio aqui, a conversa é excelente, a gente podia ficar conversando aqui vários dias falando sobre esse tema, mas é que eu queria agradecer a sua presença e dizer para você que está nos assistindo, seja feliz. Seja feliz, pelo menos um pouquinho de cada vez, né? Exatamente. E aí a gente vai conseguir chegar lá. E você vai conseguir assistir novo episódio do Condecast na próxima semana. O Condecast vai ao ar sempre inédito, sábado às 19 horas, e depois é apresentado nos horários alternativos. A gente se encontra.